Bom, seguindo, como eu falei, lembre-se desses dois problemas que foram levantados, essas duas situações que foram levantadas ao final da Primeira Guerra na Convenção de 1919. Pode se chamar Tratado de Versalhes, Convenção de Paz, Convenção de Paris, qualquer uma delas está certa a falar sobre essa convenção, beleza? A próxima, Convenção de Havana, 1928. Na Convenção de Havana, em 1928, tratou-se de assuntos regionais. Então, linkar Havana, 1928, com assuntos regionais, onde estabeleceram-se as regras para o tráfego aéreo, reconhece a completa e exclusiva soberania do espaço aéreo sobre seu território. Então, olha só, em 19, na Convenção de Paris, foram levantados esses dois problemas, e em 28, na Convenção de Havana, reconheceu a completa e exclusiva soberania do espaço aéreo sobre seu território. Beleza? E como eu falei, ela teve o objetivo de tratativa de assuntos regionais e relacionados ao espaço aéreo sobre o seu território. Então, trataram sobre isso. Assuntos regionais, regras de tráfego aéreo, reconhecer a exclusiva soberania do espaço aéreo sobre o seu território. E esse é o ponto da Convenção de Havana que vocês precisam linkar. Certo? Seguindo, Convenção de Varsóvia. Coloquei o attention aí também para lembrar que existem 4 convenções que a banca normalmente gosta mais. É a queridinha delas. Então, as 4 queridinhas é as que estão com esse ATTN aí que eu coloquei. Uma delas é a Convenção de Varsóvia, 1929. Ela foi realizada em 29, ela foi ratificada em 33. Então, ela estabeleceu regras para uniformizar os direitos e obrigações dos transportadores aéreos e dos usuários de transporte aéreo internacional. Definiu responsabilidade pela vida dos passageiros, lesão por acidente e atraso de viagem, reparação de danos pessoais, respeito e cuidado com objetos e documentos de transporte. Então, olha só, Convenção de Varsóvia, vocês têm que linkar com isso. Responsabilidade pela vida dos passageiros, reparação de danos pessoais, cuidado com objetos, documentos. Então, linkar a Convenção de Varsóvia com isso. O que tratou a Convenção de Varsóvia foi com relação a isso, uniformizar direitos e obrigações dos transportadores aéreos, beleza? Então, fazer o link com essa informação na Convenção de Varsóvia, que é a segunda, que eu acho que é das 4 queridinhas, é a segunda que eu quero que vocês memorizem essas informações, beleza? Seguindo, a Convenção de Roma, de 1933, também é uma das queridinhas, tratou da responsabilidade civil ou reparação de danos causados pela aeronave no solo, e também tratou de direito de sequestro de aeronave até reparação dos danos. Quando a gente entrar no assunto de regulamentação da profissão de aeronauta, a gente chega a tratar, quando a gente entrar em segurança de voo, segurança, não RPA. Na segurança a gente trata sobre esse assunto de sequestro de aeronaves, e tem algumas regras lá do CNIPA, e aí vocês vão entender um pouco mais. Mas então, linkar essa Convenção de Roma de 1933 com isso, reparação de danos causados pela aeronave no solo, no caso de ocorrência, no caso de acidente. E esse sequestro de aeronave, vamos dar um exemplo, a aeronave fez um pouso forçado numa fazenda, e pronto, teve o exemplo do acidente da TAM, do Fokker 100 da TAM, que caiu numa fazenda no interior de São Paulo, se não me engano, e matou uma vaca. Isso tem uma história hilária que aconteceu na aviação. A aeronave caiu, matou uma vaca, e o proprietário da fazenda falou que essa vaca era uma vaca premiada, uma vaca que ganhou vários prêmios, tinha ganhado vários prêmios de vaca leiteira, enfim. Então ele pediu uma indenização acima do que era previsto só por uma simples vaca. Porque era uma vaca fora da curva, vamos dizer assim. E aí a TAM teve que ressarcir. Foi uma briga judicial aí, mas a TAM teve que cumprir com isso, beleza? Então, a reparação dos danos. Então, lembrar, Convenção de Roma, 1933, reparação de danos. Linkar com isso, beleza? Seguindo, Convenção de Bruxelas, 1938, trata de busca e salvamento de aeronaves ou busca e salvamento por aeronaves. Precisam lembrar disso. Então, linkar Bruxelas, 38, busca e salvamento de aeronaves, beleza? E aí a gente vai entrar aqui na Convenção de Chicago, que é a mais importante das convenções de aviação civil, que foi onde nasceu a OACI. Na verdade,
O embrião dela era na China, mas em 44 nasceu a OACI.